Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Em museus de ciências é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van de Graaff, figura 1, é um exemplo, como atestam as faíscas da figura 2, que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento com a mão uma lâmpada fluorescente, a figura 3. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que faz eletrizar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação 2, no momento em que a descarga ocorre entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, por estar próxima a uma descarga elétrica, é o... Bem, como é que funciona uma lâmpada fluorescente, né? Temos os dois eletrodos dela e formada por um pequeno tubo de vidro, tá? Onde esse tubo de vidro vai ter basicamente dois eletrodos, vou colocar eles cada um de um lado, tá? Onde um seria o cátodo e o ânodo, e bem, entre esses dois pontos existe o que seria uma diferença de potencial elétrico quando colocado em uma tomada. Mas bem, o cátodo geralmente carregado positivamente, o ânodo negativamente. E o que acontece? Aqui no interior existe, coberto por gás argônio, tá? Ionizado. E bem, o que acontece quando é ligado? Esses íons de argônio, eles se deslocam para uma certa direção, tá? Para o cátodo, por exemplo. Enquanto isso, são acelerados, pois no interior aqui no interior do tubo cria-se o que seria um campo elétrico, tá? E bem, esses íons, ao se chocarem com, nesse caso, o cátodo, eles liberam energia em forma de ultravioleta, que bem, é absorvido por um revestimento de tungstato de magnésio. E bem, esse tungstato absorve essa energia ultravioleta e, ao absorver, ele acaba emitindo o que seria luz visível, que é o que a gente enxerga, tá? Então, basicamente serve para converter. Mas bem, o que faz principalmente a lâmpada funcionar é o fato de eu ter um campo elétrico aplicado ali dentro do tubo, entre os dois eletrodos. E bem, quando eu aproximo essa lâmpada ao que seria um gerador de Van de Graaff, e o que é o gerador? É basicamente uma esfera isolada na superfície e altamente carregada, com algum tipo de carga. E bem, nisso aqui cria-se, né, um campo elétrico, que claro, não é uniforme, tá? Vai ter diferença entre dois pontos, que como a lâmpada é um corpo extenso, como a lâmpada fluorescente é um corpo extenso, bem, vai ter um campo elétrico E1 em um ponto e um campo elétrico E2 em outro ponto, de forma que nessa situação o E1, campo elétrico E1 em módulo é maior que o módulo do campo elétrico E2, né? Ser mais intenso. E bem, com essa diferença de campo elétrico de um ponto a outro, eu vou ter, daí no caso, uma certa condução no interior da lâmpada, né, desses íons de argônio. E, bem, claro, essa intensidade não é tão forte quanto o campo gerado quando se liga direto na tomada, pois esse campo aqui, né, gerado por apenas um corpo carregado. Então não tem campo elétrico muito intenso, por isso que brilha apenas por alguns instantes. Mas bem, o principal aqui é devido ao campo elétrico formado, aplicado ali no interior da lâmpada. O que bate então com a letra B, campo
elétrico. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail aqui abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.